Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano. Nós vamos dar início agora ao nosso curso preparatório da Lei de Execução Penal. Isso é direcionado para você que pretende fazer o concurso do DPEM Nacional, né? Agente Federal de Execução Penal, e para você que vai ser a Polícia Penal do Estado de Roraima, concurso anunciado, 400 e poucas vagas. Então não perca tempo, venha se preparar na plataforma do Cataflix. Qual é a ideia, pessoal? Já me apresentei a vocês. Vocês sabem que eu ministrei essa aula de execução penal lá em Brasília, na Academia Nacional de Polícia, né? No concurso de 2009, no segundo concurso de agente penitenciário federal. Sabe que eu atuei 5 anos no sistema penitenciário federal, trabalhei em quase todas as penitenciárias federais do país e estou aqui em Roraima, né? Aqui na plataforma Cataflix, com muito orgulho, morando aqui em Roraima. Tá? Sou de São Paulo, vocês me conhecem, já fui policial civil também. E a ideia de fazer esse curso é um curso 0800, tá? Esse curso vai estar disponível lá na nossa plataforma no YouTube, lá no Cataflix. Você vai lá, se inscreve, deixa seu joinha, que vai estar nos ajudando aí a continuar produzindo esse tipo de material. A ideia então, Cataflix 0800. Esse módulo, esse curso preparatório da Lei de Execução Penal para concurso público, ele é composto de 12 aulas, né? Hoje vai ser a nossa primeira aula. Nós vamos falar dos objetivos da aplicação da Lei de Execução Penal, tá? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, ok? E aí vai ter mais 11 aulas e nós vamos trabalhar os principais tópicos, né, da Lei de Execução Penal. É mais de 200 artigos, eu aconselho vocês a baixar a Lei de Execução Penal e começar a estudar ela e acompanhar a gente no canal no YouTube, que a gente vai dar um curso geral. E qual é a ideia? No YouTube não tem como anexar material em PDF, então na plataforma lá, na nossa plataforma do concurseiro, lá no Cataflix, nós vamos deixar disponível o material em PDF, tá? 0800. Então, todo o curso da Lei de Execução Penal, 0800. Quer acesso ao material, à teoria, aos exercícios, vai lá na nossa plataforma e baixa o material em PDF que vai estar disponível 0800. Quer participar do nosso curso, quer fazer parte da nossa turma, nesse projeto de preparar vocês para agente penitenciário do Estado de Roraima e federal, aproveite aí o nosso pacote, você entendeu? O curso completo, tá? Uma única parcela, você vai pagar apenas R$ 190,77 para se preparar para o DPEM e para se preparar para o agente penitenciário do Estado de Roraima, futura Polícia Penal do Estado de Roraima. E o pontapé inicial, né? O primeiro passo, o mais longo que seja uma caminhada, tem que ser começado com o primeiro passo. O primeiro passo para você que quer passar é gabaritar, é entender a Lei de Execução Penal, que é uma lei que vai te dar um norte na sua atuação como servidor do sistema penitenciário, seja federal ou seja estadual. Então não perca tempo. Parcela única, R$ 199,77, muito barato. É o melhor investimento que você pode fazer. Você vai ganhar em média no agente penitenciário federal mais de R$ 6.000, no estadual quase R$ 5.000 e um investimento único de R$ 199,77. Os alunos que já estudaram comigo aqui presencial, né, um concurso passado da polícia, do agente penitenciário do Estado de Roraima, atual Polícia Penal, eram 90 alunos foram aprovados, 100% de aprovação. E eu tenho certeza que a gente vai usar com essa mesma metodologia que nós usamos nas aulas presencial, vamos usar aqui nas nossas aulas online. Eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação, mas depende somente de você, tá? Então nós vamos trabalhar esse curso totalmente 0800, sem nenhum compromisso. O único compromisso é você ir lá no Cataflix, né? Acessar lá e baixar a sua apostilinha de execução penal 0800 e acompanhar a gente no canal do YouTube. Portanto, vai agora lá, se inscreve, aciona o sininho e acompanha lá nossas notificações das futuras aulas. Então vamos lá, aula 1.
Na aula 1 nós vamos falar do quê? Vamos começar com o título 1, vamos falar do objetivo e da aplicação da lei de execução penal. Então olha lá, eu como professor criminalista, como advogado criminalista, eu bato uma teclinha para vocês, é sempre conceito de crime. Conceito de crime, assim, ó, que é fundamental, é o aspecto formal, né? Para você entender a execução penal, você tem que saber também, lá no dia da prova, no comando da questão, que ela vai trazer para você qual foi a infração penal que ela cometeu. E evidentemente que isso tem uma relação muito grande com a execução penal. Quando ele fala aqui do objetivo e da aplicação da lei de execução penal, o juiz, a prolatar a sentença, condenar a pessoa, ele vai falar quais são os direitos que ele vai ficar restrito durante aquele período de tempo. E aí não pode, em certa forma, violar aquilo que está previsto. A infração penal, a norma penal incriminadora, ele dá um limite para o Estado na aplicação da pena. Norma penal incriminadora é aquela norma que descreve conduta e comina pena. Então o agente praticou a conduta dele se amoldou a uma norma penal, inicia-se a perseguição do crime. Olha só como é que funciona. A primeira fase, que é chamada fase pré-processual, que é a fase do inquérito policial, conduzido pela autoridade policial, que é o delegado, ele vai buscar indícios de elementos de autoria e materialidade. A materialidade depende muito de qual infração penal que vai se amoldar a conduta do agente. Ok? Abre o inquérito. Objetivo e finalidade do inquérito: levantar elementos, indícios de autoria e materialidade. Quem é o autor? O autor é quem pratica as elementares descritivas do tipo penal. Exemplo, infração penal 121, matar alguém. Quais são os elementares descritivos? Matar alguém. Ok, qual é a pena? 6 a 20. E mas se tiver outras elementares, né? Se for um homicídio qualificado, aí é crime hediondo. Altera a execução penal? Altera a execução penal. Em relação à progressão de regime, em relação ao livramento condicional. É isso que nós vamos estudar nesse curso da aplicação da lei de execução penal. Então, analisando aqui, ó, inquérito, ok? Terminado o inquérito, a autoridade policial encaminha para o juiz. O juiz pega e remete para o titular da ação penal, para o Ministério Público. Então, delegado, juiz, Ministério Público, ok? Ministério Público oferece ou não a denúncia. Se oferecer a denúncia e o juiz receber a denúncia, aí nós começamos com o processo. O processo se inicia com o recebimento da denúncia. O processo se efetiva com a citação do réu, com o chamamento do réu ao processo. Então está aqui: inquérito, ação penal, processo. Inicia com o recebimento da denúncia ou da queixa-crime nos casos de ação penal privada. E o que é que bota fim ao processo? Todo processo, pessoal, ele só tem um objetivo: chegar à sentença. Professor, o que tem a ver isso com a execução penal? Pessoal, tem tudo. Execução da pena. Tá? Então nós temos aí vários tipos de prisão. E aí você tem que dividir. Você tem as prisões cautelares previstas lá no Código Processual Penal e na Lei de Prisão Temporária. E você tem as prisões penais. As prisões penais, a prisão-pena, ela deriva de uma sentença penal transitada em julgado. E tudo vai depender de qual infração penal que a pessoa cometeu. Então, olha lá, o processo inicia-se com o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Mas o que é que bota fim ao processo? O que bota fim ao processo é uma sentença. Essa sentença, ela pode ser uma sentença condenatória ou ela pode ser uma sentença absolutória. A sentença absolutória, ela pode ser uma sentença absolutória própria, que não sujeita a pessoa a nada, ou ela pode ser uma sentença absolutória imprópria, que é o caso dos inimputáveis por doença mental, não os inimputáveis pela questão de idade, porque os inimputáveis, eles não é absolvido de forma imprópria, o juiz se declara incompetente e manda para o juizado da infância e juventude. Então, quando ele é absolvido de forma imprópria, para o doente mental, aquele totalmente doido, né? 08 mesmo. Mas você sabe que uma pessoa é 08, essa ela rasga dinheiro e come merda. Se rasgou dinheiro e comeu merda, essa é doida, essa é inimputável e fica isento de pena. Mas ele vai ficar sujeito a uma medida de segurança.
Por que eu estou falando isso? Porque a execução penal, ela se aplica a quem? Se aplica ao preso condenado, se aplica ao preso provisório, se aplica ao internado. Então ela se aplica àquele sujeito que está sob uma medida de segurança, que foi absolvido de forma imprópria e vai estar recolhido no estabelecimento prisional impróprio, que é o hospital de custódia e o centro de observação. Ao contrário, se ele vier a ser condenado através de uma sentença condenatória própria, que ele vai ser encaminhado para um estabelecimento prisional próprio, penitenciário de segurança máxima, colônia agrícola, casa de albergado, cadeia pública, se for preso provisório. É isso que fala a lei de execução penal. Eu não quero saber nesse curso o que acontece na realidade. O que importa é o que está escrito na lei de execução penal. Aqui em Roraima tem preso na colônia agrícola que está condenado ao regime fechado. Tem preso provisório que está na colônia agrícola. Tem preso condenado que está na cadeia pública. Isso eu não importo, e você não deve se importar com a realidade do sistema, a não ser lá na questão de atualidade, que aí é outro assunto, estarei ministrando a atualidade para vocês lá dentro da plataforma. Portanto, não perca essa oportunidade aqui, né? Propaganda aqui, Reginaldo, não perca aqui, né? Tá? Então vai lá, acompanha a gente lá que o curso vai estar completo lá. Mas 0800 vai ser só a execução penal. Então vamos lá. Quem fica sujeito à lei de execução penal? O preso, que ao final do processo tem uma sentença penal condenatória, dependendo quanto da pena que ele vai pegar, que vai depender muito da infração penal que ele cometeu, ele pode ir para uma penitenciária de segurança máxima, pode ir para uma colônia agrícola, pode ir para uma casa de albergado. Ou ainda pode ficar numa prisão especial em casa, dependendo da situação do caso concreto, tá? Agora, se ele veio ser absolvido e essa absolvição, se for própria, ele não pega nada, vai embora para casa. Se for imprópria, ele vai ser encaminhado para um estabelecimento prisional impróprio e ficar sujeito a uma medida de segurança, tá? Ok, pessoal? Então, recebeu a denúncia, queixa-crime, inicia o processo. Tem a sentença, bota fim ao processo. Acabou. Recebeu a sentença, acabou o processo. Fim ao processo. E aí, o que acontece se ele vier a ser condenado? Ou se ele vier a ser absolvido de forma imprópria e tiver sofrendo uma medida de segurança? Bom, acabou o processo. O juiz da sentença, ele vai encaminhar a decisão, a sentença penal condenatória, que é claro que vai ser transitada em julgado, né? Só aí que ele vai ser considerado culpado. A gente já viu isso em direito constitucional. Então você esquece aquela fase da instrução processual, o número do processo já chegou ao fim, mas aí inicia-se outro processo. Qual processo? Aí vai ser chamado processo da execução, execução penal. E aí o que acontece na lei de execução penal? Ele vai estar sujeito à lei da execução penal. E aí as decisões, né? As decisões que ocorrem durante a execução, que é chamado de agravo de execução, quem vai decidir ela vai ser o juiz da execução penal. Está recolhido num presídio federal, é o juiz da execução federal. O Moro, né? Tive a felicidade de conhecer ele lá em Catanduvas, que ele era o juiz lá de Cascavel. E como juiz lá em Cascavel, que ele começou lá, ele era o juiz da execução do presídio federal de Catanduvas. Então ele fazia a visita lá como forma obrigatória, porque a lei de execução penal prevê que o juiz da execução deve visitar o presídio. Então ele ia lá. Quando ele ia lá, eu estava tirando o serviço lá. Ok? Então é isso, pessoal. Está recolhido no sistema penitenciário federal, o juiz que acompanha a execução, é a mesma lei, é o juiz da execução federal. Está no presídio estadual, o juiz que acompanha a execução é o juiz estadual da execução federal. É ele que decide. Professor, mas não tem nenhuma hipótese que pode ser o juiz da sentença? Por isso que fala assim, juiz da sentença. Tem. Quando é que o juiz da sentença pode tomar uma decisão na fase da execução? Na falta do juiz da execução. Por uma aventura, se não tiver o juiz da execução, aí você remete ao juiz da sentença. Mas a regra é que é o juiz da execução. Aí o preso militar, professor, bom, o preso militar também se sujeita. Logo no início da execução penal. Então vamos lá. Quem está sujeito à lei de execução penal? O preso condenado, o preso absolvido de forma imprópria, que é chamado de internado, o preso provisório, o preso condenado por crime político, não é o político, é o preso condenado por crimes eleitorais, crime político, o estrangeiro que esteja recolhido no sistema prisional, também se aplica às regras da lei de execução penal, e detalhe, o militar condenado por crime militar,
Mas professor, mas o militar não tem que ficar no estabelecimento prisional militar? Sim, mas o Brasil todo tem estabelecimento prisional militar? Não tem. Então, quando o militar, condenado por crime militar, é recolhido num presídio civil, ele fica também sujeito à lei de execução penal. Então deu para ver aí, meu amigo, está recolhido, está todo mundo sujeito aqui à lei de execução penal. Recolhido em tratamento, que é o caso da medida de segurança. Ok, pessoal? Então, por isso que nós vamos falar assim, ó, a sentença coloca fim à fase processual e inicia-se o processo da execução da pena. E aí, lá na sentença, o juiz vai falar quais o direito que ele perdeu. Eu quero que vocês acompanhem a leitura aí comigo. Reginaldo, bota em tela aí, acompanha a leitura do título 1, que vai do artigo 1º ao 4º, tá? Vamos fazer essa leitura e é fundamental vocês fazerem a leitura da lei seca, ainda mais para quem vai fazer aí a polícia penal aqui do estado de Roraima, porque é OACP, a banca, 90% das questões dela é letra de lei. E o próprio CESP, a própria CESP, SEBRASP hoje, né, para você que vai fazer o DPM federal, ela também cobra muita letra de lei seca, tá? Então é fundamental vocês lerem. Então, comigo, Reginaldo, em tela, acompanha aí, pessoal. Olha só o que fala o artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Então, olha lá, qual é o objetivo da lei de execução penal? Inicia-se a fase da execução, executar o título de execução penal, executar a pena imposta pelo juiz da sentença ao final do processo. Então, o preso, o primeiro dever que ele tem é se sujeitar às condições da lei de execução penal. E o objetivo é dispor a sentença ou decisão judicial, ok? Esse é o primeiro artigo, artigo 1º, tá? Esse é o grande objetivo da lei de execução penal. Agora vamos lá, artigo 2º, acompanha aí em tela. A jurisdição penal do juiz ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercido no processo, comigo aqui, Reginaldo, será exercido no processo de execução penal, na conformidade desta lei e na conformidade do Código Processual Penal. Então, aquilo que a lei não trouxer, usa de forma também o Código Processual Penal. Ok, pessoal? Então, vamos lá, dando continuidade ao parágrafo 1 do artigo 2º. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Pessoal, volta aqui comigo, Reginaldo. Jurisdição ordinária é a lei da execução penal aplicada a todo mundo. Agora, a especial, eleitoral e militar. Mas quando o preso, condenado pela justiça militar, se encontra em estabelecimento civil, ele fica sujeito à legislação ordinária, não especial. Aí o crime eleitoral, sujeito à legislação ordinária, a lei 7.210, por isso que eu falei para vocês. Então aí está no parágrafo único do artigo 2º. Agora volta lá para a tela, Reginaldo. Artigo 3º. Ao condenado ou ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Futuros agentes, futuros policiais penais, né? Já falei aqui, eu falo muito em sala de aula, você é policial penal, você vai ter como função de prestação de serviço público a custódia de preso, tá? Então, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição, pelos tratados internacionais de norma de direitos humanos, que nós vamos ver aqui também, né? Vamos estudar aí os direitos humanos, artigo 5º, tudo isso. Então você tem uma responsabilidade muito grande. Então o que você vai infringir a pessoa que está recolhido lá no estabelecimento prisional que você trabalha? Você só vai infringir aquilo que a sentença determinou, aquele direito que a pessoa perdeu. É isso que fala o artigo 3º. Ao condenado ou internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Então a lei também tira direito, que é os deveres do condenado e do internado. Ok, pessoal? Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Não haverá qualquer distinção, tá?
Ah, mas aí o Lula ficou lá numa cela especial, lá na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Bom, ali é por causa da função dele, né? Prerrogativa lá da função dele, situação excepcional, o caso dele, tá? Aí é outra coisa, tá? Só pode haver distinção se tiver previsão em lei, ok? Agora tem distinção de mulher, de jovem, né? Isso tem distinção. A lei de execução penal, até 2006, ela trazia que o governo federal poderia criar estabelecimentos prisionais federais. Demorou uma porrada de tempo para ser criado. Lá na lei de execução penal está também que poderá ser criado presídios federais para ocupar, para abrigar condenados naquela faixa etária, né? Aqueles jovens, separar os mais jovens daqueles reincidentes. Isso tem previsão também, tá ok? Quem sabe um dia aí o governo resolve criar para a gente tentar descontaminar o sistema, tá? Então, mas em regra não haverá distinção. Tanto é que a religiosa, qualquer denominação religiosa, qualquer dogma, pode fazer seus cultos lá, é só avisar a direção do presídio, não precisa pedir autorização, né? O diretor tem que arrumar um espaço para a seita, para os cultos religiosos, ok? E para nós concluir aí a nossa primeira aula, né? Título 1, uma aula rapidinha. Toda semana vai ter uma aula aí, vão ser 12 aulas, vamos trabalhar os principais tópicos. Vamos começar aqui, que isso aqui é pergunta clássica em todo concurso de prova, é o que você tem que dominar. Para concluir, vamos ver o artigo 4º. Bota em tela aí, Reginaldo. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade das atividades de execução da pena e da medida de segurança. Então, a execução da pena também ela acaba sendo uma responsabilidade de todo e o Estado pode recorrer ao patronato, né? São empresários, são pessoas da sociedade, conselho da comunidade, né? Então o Estado pode recorrer. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava no sistema, às vezes faltava determinadas coisas, a gente saía pedindo doação lá para os empresários, doar colchão, copo, caneca, né? Muitas vezes na questão de urgência, o Estado pode pode buscar esse apoio da sociedade. Quanto mais pessoas a gente se reintegrar à sociedade, quanto mais pessoas abandonar o mundo do crime, menos violento ficará a nossa sociedade, tá ok? Pessoal, o que eu posso falar para vocês, mantém caveira, né? E para provar isso, a gente, em todas as aulas, vamos responder algumas questões. E agora vamos resolver duas questõezinhas bem rapidinho aí para vocês. Acompanha aí, Reginaldo, bota em tela para nós aí, ó. A questão caiu na Guarda de Segurança do Sistema Prisional Feminino, tá? Lá em Sergipe, a prova foi em 2018. Olha como é que pode vir essas questões aqui sobre o título 1 aí, sobre os primeiros artigos aí da execução penal. Ele começa assim, ó, segundo a Lei 7.210 de 1984, a execução penal tem por objetivo, o que eu falei para vocês, quais são os objetivos? Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Pessoal, não mudou nada, Ctrl+C, Ctrl+V, colocou lá, a alternativa correta é aí, as outras aí estão erradas aí por uma questão que nem diz no poço, né? É óbvio, né? Beleza, Caveira? Então, essa é a primeira questão. Pra gente encerrar aqui, ó, essa aula, nossa primeira aula, mais uma questãozinha de prova aí, ó. Agora é da Sejuc do Rio Grande do Norte, agente penitenciário. Vamos lá. Mesma forma, não tem muito o que inventar. Segundo a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, é incorreto. Bom, agora aqui a gente vai ter que analisar todas as alternativas. Comigo aí em tela, Reginaldo. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Acabei de comentar. Correto essa. Não vamos marcar porque ele quer incorreta. Vamos para outra. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado. Acabamos de ver na questão anterior. Correto? Então não é essa. Olha C. A lei de execuções penais não aplicar-se ao preso provisório ou condenado pela Justiça Militar ou Militar quando recolhido ao estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Essa é errada e por ela ser errada, ela é o gabarito. Então é ela que a gente vai marcar, a C. Porque se aplica, já tinha comentado aí no decorrer da aula. Então, é dessa forma que vem as questões em prova. E a D é óbvio que está correta, o nosso gabarito que está incorreto é a C. Tá ok? Está aí no artigo 2º, parágrafo único, que se aplica a lei de execução penal aos presos condenados pela Justiça Eleitoral e condenados pela Justiça Militar quando recolhido no estabelecimento civil. Tá ok? Fica a dica, não esqueça
de acessar a plataforma www.cataflix, a plataforma do concurseiro.com.br, baixar o seu materialzinho PDF do curso de legislação extravagante da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Então nós vamos ministrar esse curso todinho, 0800 lá no YouTube, e se você quiser o curso todo, o investimento, parcela única, de R$ 199,77. Venha para o cursinho que mais aprova na carreira policial. Seja um catalano, seja um cataflix. Um abraço do seu professor. A gente se vê aí no YouTube e na plataforma.